Olá, como está? Que bom, estamos de volta para analisar este assunto tão importante que é o relacionamento familiar. Eu quero dizer que tenho tido o prazer de refletir sobre assuntos tão importantes e que podem ir numa extensão que eu realmente não tenho ideia. O principal mesmo, mais importante que o veículo da televisão e das ondas eletrônicas ou de sinais, é o seu coração, numa comunicação direta com o Pai Celestial, com o Criador de todos nós. Vamos orar? Pai amado, obrigado pelo privilégio de termos esta parte tão real na Tua obra criadora. Obrigado por nos teres feito a Tua semelhança, com esta capacidade de pensar e escolher para agir. Dá-nos a graça da utilidade nesse momento, a mim que vou falar, e a disposição de cada um que vai ouvir, para que o benefício da Tua vontade se realize em nós. Pedimos em Jesus. Amém. Muito bem. Uma das coisas importantes na relação do casamento é o prazer. Deus planejou o prazer. A sensação de prazer começa bem cedo em nós. Mesmo um bebê que não tem condições de identificar as suas sensações, ele as sente. O beijo da mãe, o beijo do pai, o beijo de um adulto num bebê é profundamente registrado em suas emoções e o identificador dessas emoções é a sua sexualidade. É algo fantástico. O prazer é parte da natureza humana. Tem muitas fontes de prazer, tem muita coisa que a gente pode fazer boa que dá prazer, né? Muitas vezes a gente aliviar-se de uma coisa que nos incomoda dá prazer. Às vezes conquistar algo dá prazer, ir a alguns lugares dá prazer. O prazer é parte do plano de Deus para nós. A única coisa que, devido à imperfeição do pecado na nossa natureza, nem tudo que dá prazer produz verdadeira bênção para nós, ou traz bem-estar duradouro. O bem-estar do prazer ele pode ser forte, verdadeiro, mas temporário. O tema de hoje é separados pelo prazer. E eu quero refletir no texto, novamente, no texto de Jesus em que ele estava respondendo aos fariseus a respeito do divórcio, mas ele não falou, não deu ênfase no divórcio, ele deu ênfase no relacionamento. E, novamente, eu chamo-lhes a atenção para o capítulo 19, agora o versículo 6, depois de ele ter dito que os dois se tornarão uma só carne. Vou ler ainda o verso 5. O 5 diz assim: disse Deus, por esta razão, ou seja, por serem diferentes sexualmente, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. A referência específica de uma só carne é a intimidade sexual. Não é o tema desse assunto do conteúdo de hoje, mas nós vamos passar por ele de maneira rápida. O versículo 6, que é o que me interessa, diz assim: assim eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, não separe o homem, ou ninguém separe. Esse texto é muito interessante, ele é muito importante. No momento em que uma pessoa está se decidindo pelo casamento, e eu falo aqui agora com os casados, esta pessoa não ouve ninguém. O rapaz não ouve ninguém e a moça não ouve ninguém. Eles gostam do outro. Isso é uma referência interessante. Gostar é espontâneo, amar é voluntário. Quando você junta o seu gostar com o querer estar com alguém, você está investindo em amar. Em amar. Uma pessoa que gosta de algo e se dedica àquilo, mesmo que ela seja prejudicial ou errada, ela pode estar amando aquilo, amando uma coisa errada. É o ato da vontade apoiado ou apoiando o seu impulso, o seu desejo. O prazer é um desejo forte, ele se manifesta facilmente na gente. Então, quando a pessoa está namorando, gosta do outro, há uma porção de coisas que eles compartilham e que dizem, nosso casamento vai ser bom. Às vezes, um dos dois tem uma intensa atração pelo outro, um gostar pelo outro, uma paixão pelo outro, maior do que um. E há momentos em que a pessoa percebe que a relação não está muito segura, porque o outro não mostra toda essa empolgação. Mas aquela pessoa que quer, ela sente prazer em gostar e ter a pessoa perto de si. Eu nem vou dizer ser correspondido, porque às vezes a pessoa não é correspondida plenamente na intensidade em que ela gosta do outro. Mas tudo bem, ela não quer escutar ninguém. Ela vai, apega-se à pessoa, cultiva isso, constrói um relacionamento
profundo e até às vezes de dependência, o que é extremamente grave e prejudicial ao desenvolvimento saudável de uma pessoa. Mas enfim, ela vai lutar por isso. Pais às vezes recomendam, cuidado filha, isso aqui, cuidado filho. Mas esta pessoa que está olhando para alguém que gosta muito e que está certo de que vai ser feliz, não escuta ninguém, não escuta amigos, não escuta pais, não escuta ninguém, porque há um escutar dos seus sentimentos. Um sentimento que quando ele é atendido, quando ele se confirma, traz prazer. Prazer não é em si um problema, mas prazer pode ser o início de um problema. Então essa pessoa que insiste em casar, ela vai chegar às vezes a uma surpresa bem cedo no relacionamento matrimonial. Muitas vezes eu encontro homens ou mulheres cansados de uma relação. Um dos motivos é a dominação do outro. Essa dominação é fruto da sua personalidade. Cansa o dominado. Esta é uma das razões. A outra que eu encontro é o sufoco que a pessoa que gosta muito, que é apaixonada, exerce sobre outros. Um controle, um domínio, porque essa pessoa agora, depois de casada, ela não se conforma em ver tão de perto a vida do outro que enquanto namorava não via. Olha que estou falando de casados. Na minha audiência estão aí alguns solteiros. Prestem atenção no que eu estou falando, porque eu estou lidando com as pessoas já casadas e algumas que estão casando com seus problemas. E eu quero, na palavra de Deus, trazer a ajuda, porque temos que lembrar sempre, a família humana, mesmo a cristã, ela é imperfeita porque ela é composta por pessoas imperfeitas, com reações imperfeitas, com estímulos imperfeitos, com inclinações imperfeitas. Então nós temos, por natureza, a condição nossa não é nada boa. Mas eu quero contar uma história para você de uma pessoa que eu atendi num casamento que afirmou uma coisa espantosa para mim, pelo menos. Essa pessoa é uma mulher. Ela disse, entendi, eu já sei, eu posso me separar do meu marido. E eu vim aqui, Ela estava começando um processo de aconselhamento e ela percebeu que ela teria que fazer alguma coisa para ela trabalhar em si mesma e ela não gostou muito, mas ela me disse, eu já descobri, eu posso me separar. É mesmo? Eu falei para ela. Eu posso me separar e não quebrar o que está na Bíblia. Verdade? Ela falou, verdade. Qual é esse segredo? Eu falei para ela. Ela disse assim, é o seguinte, quando eu procurei casar, quando eu namorei o meu marido, e falou o nome dele, ela disse, ninguém me apoiou, meus pais não apoiaram, meus amigos não apoiaram, e houve vezes que até ele mesmo manifestou que não estava, mas eu insisti. Então, se eu insisti e eu casei, não foi Deus que uniu, fui eu que me uni a ele. Então, se eu me uni, eu posso me separar. Olha que coisa tremenda, nunca tinha ouvido esse argumento. Facilitou, quer dizer, eu erro quando vou escolher e estou livre para errar quando vou sair. Olha que interessante, que legal, que bom que fosse assim. E resolvesse o nosso problema. A verdade é que não resolve. O ponto referencial de Deus e da Bíblia é que esse se unir é quando Deus deu a nós o impulso sexual e a diferença sexual, marido e mulher, homem e mulher, macho e fêmea. Quando nós atendemos a este impulso através do desejo, alimentado pela vontade e confirmado com o amor, nós casamos com alguém, ainda que não esteja sendo feita uma cerimônia religiosa ou mesmo uma cerimônia civil. Quando eu me entrego a alguém, entrego sexualmente, naquele momento que eu me entrego, eu caso. Por isso que é importante os solteiros pensarem e refletirem. Eu não posso ir namorando meninas, namorando rapazes e me envolvendo sexualmente. Cada um que eu me envolvo, cada um com o qual eu me envolvo sexualmente, com este eu casei. A Bíblia diz que é assim. No texto sagrado, no versículo que eu passei sem destacar, que é o versículo 5, Jesus disse, os dois se tornarão uma só carne. Paulo, na sua carta aos Coríntios, no capítulo 6, a primeira carta, primeira aos Coríntios, capítulo 6, o apóstolo diz que quando uma pessoa se envolve sexualmente em prostituição, ou seja, numa relação fora do casamento, ele diz assim no versículo 16, vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Uma carne com ela? O mesmo texto de Gênesis capítulo 2 e o mesmo texto de Mateus 19 em que Jesus fez referência. E Paulo completa ainda dizendo, pois como está escrito, os dois serão uma só carne.
Então, embora o apóstolo Paulo esteja falando do relacionamento ilícito da prostituição, ele está mostrando que quando um indivíduo se une à prostituta, no texto sagrado, ele cumpre o que foi dado por Deus como um privilégio e como um presente. Não tinha juiz de paz naquela ocasião, não tinha cerimônia religiosa, não tinha marcha nupcial, tinha duas pessoas livres pensando que se olhavam, se gostavam e se atraíam e se comprometiam. O comprometimento vinha antes e o envolvimento sexual vinha depois. Isto era casamento, às vezes apenas na presença dos pais. Então, hoje, nós temos que rever esses conceitos, porque o prazer pode ser a causa da nossa separação. Por isso, a reflexão do tema separados pelo prazer. É muito importante notarmos que na palavra de Deus, os conselhos cobrem todas as áreas da nossa surpresa. Por exemplo, é muito fácil a gente buscar prazer em várias áreas. Uma delas é o ganho fácil, o ganho desonesto. A pessoa se sente bem quando ela consegue, num feito de desonestidade, faturar um dinheirão. Ela é esperta, ela é mais esperta do que os outros. Depois, algumas delas colhem as consequências. Outra fonte de prazer é a glutonaria. Comer o que quiser, quanto quiser, quando quiser. Dá prazer, ninguém pode negar que não dá prazer, dá prazer. Mesmo quando eu estou ciente de que eu preciso perder alguns quilos, que eu preciso mudar algumas coisas, abrir mão de alguns doces, não comer gorduras que são deliciosas, não comer frituras que são prazerosas, não beber junto na refeição, quando é uma delícia beber, especialmente uma bebida gasosa, como uma soda, alguma coisa assim, eu tenho que abrir mão desse prazer, porque é prazer. Eu tenho que abrir mão por outra coisa maior, por um prazer maior, às vezes não sensorial. Eu não tenho sensação de prazer quando eu abro mão de coisa que eu gosto. Acomodado no meu sofá, vendo um programa de televisão e ir colocar roupa de caminhar, e ir caminhar 1 hora ao sol, no calor, caminhando, gastando energias, gastando calorias, a opção é clara, é óbvia, ficar sentado vendo televisão. Essa opção de ir não dá prazer. O prazer vem pela saúde que eu vou ter, a perda do peso e outros benefícios que eu vou alcançar. Então, o prazer imediato que vem primeiro nunca é o melhor. Nunca é. Depois de um tempo, quando você vive a vontade de Deus, ela é um prazer imediato para você. Você vive não mais você. É quando você diz, vivo não mais eu. É quando você diz, eu vou caminhar e antes de caminhar, nenhuma atração para um programa sedentário, nenhuma atividade te atrai mais do que aquela sensação. Superei minha indolência, superei a minha estagnação, estou noutra, estou bem, estou gostando da minha respiração, circulação sanguínea, meu coração, meus batimentos. É depois que esse prazer vem. Então, voltando para o casamento, o sexo é uma fonte de prazer. Quando você olha imagens sensuais ou pornográficas, a sensação visual é positiva, a sensação é positiva, ninguém pode negar. Se os pais dizem, não tem prazer, tem prazer, tem. As pessoas com as quais estou lidando, e ultimamente o número cresceu estupendamente nos últimos 7, 8 anos, o número de pessoas casadas envolvidas com masturbação e problemas com o vídeo, com a imagem, com as pornografias, presos, viciados, desesperados, dizendo, me ajude, por favor, me ajude. E nós adotamos estratégias, trabalhamos profundamente, porque não é fácil. O prazer afundou a pessoa e está separando esta pessoa do seu cônjuge. A pessoa física da esposa ou do marido em corpo concreto, que dá para tocar, não tem atração como tem atração virtual das visões pornográficas. É uma luta. O prazer levou você a se separar. Deus não quer que isso aconteça com você. Jesus, na sua referência muito linda, em João capítulo 15, João 15, eu gosto desse texto. Eu vou repeti-lo várias vezes, para que ninguém confunda o plano de Deus para nós, o seu pensamento. Então, essa ideia de dizer, não, o cristão ele tem que abrir mão, tirar toda a alegria da terra, só ficar triste, porque daí ele vai para o céu. Não, nada disso. Com Jesus é o seguinte, eu aceito o que ele disse, que é mais sábio, é melhor, eu experimento e eu tenho prazer nisso, eu gosto disso, eu quero isso. E eu vou buscar como preferência minha. Não, estou obedecendo meu pai, não, estou obedecendo a Deus. Não, obedecer a Deus deste jeito não vai trazer fidelidade nem relação de obediência.
Você vai fazer coisas, mas não vai sentir coisas. No capítulo 15, Jesus diz no Evangelho de João: tenho-lhes dito estas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Olha que coisa fantástica! Só que nós temos que ler os versos anteriores para ver em que ele colocou as coisas, em que ele disse. Ele tinha dito: permaneçam em mim e as minhas palavras em vós. No verso 9 e no verso 10, Jesus diz... Deixa eu ler o verso 8, porque vai ajudar bastante. João 15, 8 diz: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Dar muito fruto, é lógico que um cristão triste, acabado, destruído, desanimado, sem esperança, não vai falar de Jesus de maneira atrativa, não vai glorificá-lo. Se é para glorificar, você tem que estar experimentando isto, esta vitória, esta sensação maravilhosa de fazer a vontade dele e fazer o que é certo para o seu próprio bem. No verso 9 ele diz: como o Pai me amou, assim eu os amei, permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como eu tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Aí vem o verso 11, olha que lindo o verso 11. Tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. O verso 12 diz: o meu mandamento é este: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Está aqui o segredo, está aqui o segredo. Eu vou fazer na minha vida o que é da vontade de Deus, vai beneficiar o outro, vou usar o outro como referência para fazer a vontade de Deus, mas quem ganha sou eu. Eu vou estar ganhando. Olha que coisa fantástica, fantástica. Eu vou estar ganhando. Como na referência daquela esposa que ela começou a praticar. O marido não reagiu em nada, não mudou nada, mas ela acreditou no ensino que ele disse de que quando nós fazemos a vontade de Deus, nós não dependemos do que o outro faça, do que o outro reaja. Por isso que diz a Bíblia que temos que amar o próximo independente da condição dele, até manda amar inimigos. Olha só, inimigos. Então, mesmo que você que está me ouvindo tenha feito do seu cônjuge um inimigo porque faz coisas que você não gosta ou te provoca, mesmo você que está me ouvindo tem um filho que te irrita demais e que você já não está vendo como seu amigo, você está vendo como um adversário, se alguém que está contra você, mesmo que isso aconteça, você deve amá-lo, porque Jesus mandou amar até o inimigo. Então, se houve esse caminho desagradável de afastamento da relação amistosa, ainda dá para recuperar. E se porventura você, filho, olhando para os seus pais, os fez como seus inimigos, e talvez alguns pais perseguiram, mexeram com a sua sensação de prazer em muitas coisas, sem muita explicação. E esse é um problema de nós como pais. O filho, este filho que me ouve, que tem esse ranço, essa tristeza, esse ressentimento, seja você adulto ou adolescente juvenil, vá ao seu pai ou à sua mãe, aquele que você está se sentindo desconfortável ou desagradado, mas pegue-o particularmente, sozinho, talvez numa caminhada, nunca num momento ruim, sempre num momento bom. O pai está todo alegrinho com você, chega perto dele e fala: papai, quero falar um pouquinho com você um negócio. Quando você faz assim, aquilo me incomoda, então me irrita, me explica, por favor, tem outro jeito de fazer? Tem que ser desse jeito? Abra o jogo, converse. O diálogo franco começa a criar uma solução e daí trazer de volta uma relação de prazer. Porque muitas vezes, por não termos o prazer na relação, nós buscamos outros prazeres. E ao buscarmos esses outros prazeres, nós nos separamos. Há prazeres que separam. O uso da droga, por exemplo, jovens, até adolescentes e adultos até, têm buscado nas drogas a bebida alcoólica, a cocaína, o crack. O Brasil é o país do mundo que mais consome crack. E é um tipo de droga que cria uma das maiores dependências. Na hora em que você usa a droga, eu vou confirmar para você, porque eu lidei com muitas pessoas dependentes químicos. Eu vou confirmar para você, quando você usa a droga, ela te dá prazer. Se alguém disser que não dá, é mentira, dá prazer. O viciado tem sensação de prazer, até o viciado em pornografia.
No momento, ele se arrependeu da última vez, ficou extremamente chateado, arrependido, fez votos, mas no momento que aparece a possibilidade de novo, antes de praticá-la, antes de experimentá-la, ele tem uma sensação gostosa de aproximação. No vício há prazer. Esse não é o ponto de discussão. Nem eu poderia discutir isso, porque está comprovado. Há sensações de fato de prazer. O ponto, porém, é: esse prazer não dura e cobra um ônus muito pesado depois. Pessoas que tiveram a sua vida destruída por causa da droga. Deus tinha feito um plano para não acontecer isso. Sabem, as nossas necessidades emocionais mais profundas são atendidas dentro de casa. As amizades são ótimas, elas ajudam bastante, muito. E é bom ter uma boa amizade, mas elas não substituem a relação exclusiva de pertencer. Enquanto nós não casamos, essa relação é satisfeita na relação filhos e pais, pais e filhos, mas mais filhos e pais. O filho, a filha, tem uma satisfação de pertencer a alguém. Isso lhe é confirmado, especialmente por dois aspectos. O que o pai ou a mãe afirmam para ela, do seu valor pessoal: você é muito querida, você é muito linda, você fez muito bem isso aí, elogios, declarações positivas. Esse é o número 1. E o número 2, a demonstração, o cuidado, o companheirismo, a disposição para ouvir o filho, para ouvir a filha quando está em situação desagradável. O mais importante ouvido que os filhos deveriam ter devia ser dos pais em situações difíceis. Lá em casa era muito interessante. Quando as filhas, ou mesmo o filho, queriam compartilhar um relacionamento de namoro que estava indo bem, era com a mãe. Mas na hora que as coisas iam mal, ou mesmo quando elas desmancharam, terminaram, era o pai que tinha que ouvir, porque parece que eu transmitia para elas mais segurança naquele momento difícil. Às vezes, acho que quando contavam para a mãe chorava junto com elas. Mas tinham ali 2 para serem procurados, ou para curtir a relação, ou para comentar e desabafar as preocupações. Família. Família é uma dádiva de Deus, mas ela não veio antes que os indivíduos. A relação individual veio primeiro. Deus olhou para Adão e disse: não é bom que esteja só. Ele estava olhando para o indivíduo. Quando ele criou Eva, ele pensou num indivíduo capaz de corresponder, capaz de complementar. Isso é prático, isso não é teórico, isso não é filosófico, isso é prático. Só que temos que lembrar, todos nós, o tempo todo, que há um componente intruso no plano de Deus, que é a imperfeição do pecado. E daí então em Jeremias, no capítulo 17, eu encontro uma advertência que não posso deixar passar. Para mim é uma das mais sérias. Ela vem acompanhada de um esclarecimento dado por Jesus em Mateus. Mas Jeremias 17 diz no versículo 9: o coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Como é que você pode entender suas emoções? Você se vê como dizendo: isto é bom, isto é bom, isto é bom. E você atende aquilo que é bom, prazeroso, confundido como bom. E daí as consequências trazem um estado terrível de desânimo e inclusive depressão. Jesus, no capítulo 15 de Mateus, o Evangelho segundo Mateus, no capítulo 15, ele diz, no versículo 19, 15, 19. Ele estava falando sobre a acusação dos fariseus de que os discípulos não lavavam as mãos para comer. Mas Jesus esquece o negócio das mãos, ou do cerimonial, e presta atenção na lição que Jesus ensinou neste verso, no verso 19, Mateus 15, verso 19. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Da onde? Do coração. Do coração. Do coração. A sede das suas emoções. Muitas vezes o coração na Bíblia se refere ao pensamento. A gente tem que olhar o original e ver o contexto para entender. Neste caso, são as emoções. É aquilo que você gosta, é aquilo que te dá prazer.
O prazer não foi dado para nos separar, foi dado para nos unir. Mas uma coisa eu te digo, quando algo te atrai, quando dentro de você, antes de fazer, você sente prazer, no prazer de você já decidiu não tomar alguma bebida, mas o prazer que vem para você antes de bebê-la, vem de dentro de você. E Tiago, este servo de Deus, advertiu no capítulo 1 do seu livro, no versículo 14, ele advertiu como é que nós temos que lidar com o negócio da tentação, porque tem muita gente culpando a Deus. E olha o que diz aqui o texto sagrado, Tiago, capítulo 1, no versículo 13, diz: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas o verso 14 diz, cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por esse arrastado e seduzido. A tentação não vem de fora. O de fora me lembra um desejo que eu cultivei, que eu acariciei e que fiz. Eu atendi um rapaz, é a história final desse dia com você. Intenso nas suas determinações, intenso no trabalho, intenso nas relações. E quando conheceu a Jesus, ele era um consumidor de crack. Terrível e sofredor, já tinha passado por cocaína, já era consumidor viciado há mais de 20 anos, um lutador, um desesperado, mas ele conheceu a graça de Jesus, ele cooperou com ela e venceu, e depois caiu, depois venceu. Fiquei com ele por mais de 3 anos lutando, tirei ele da boca do fumo muitas vezes. Ele estava determinado a fazer a vontade de Deus, mas o gosto, no momento em que uma coisa dava errada para ele, havia um gosto que aliviava, era o gosto de estar dopado, de estar drogado, e ele ia para lá. Vocês imaginem esses homens que andam com a família por aí e que bebem, sabendo que há perigo de acidente. Essa pessoa sabe, mas ela não consegue. Jesus tem o poder, ele venceu, ele hoje é um pregador do Evangelho, ele é um vitorioso, porque ele persistiu, e um dia ele me disse, em 2 natais passados, ele escreveu para mim, ligou para mim por telefone do Brasil lá para os Estados Unidos e me disse, eu quero te dizer uma coisa que você não sabe. Ele falou, agora eu tenho minha 2ª filha. Ele falou, casei e tenho minha 2ª filha. Quando eu olho a saúde dela, eu fico pensando que teve um momento na minha vida que nem eu acreditei em mim, ele disse, mas você não desistiu de mim. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Há alguém que acredita em você, talvez esteja dentro da sua casa. Faz o seguinte, olha para você. Olha para o prazer que Jesus quer te dar, um prazer gostoso, mas que dura. Busque esse prazer, porque ele disse que veio trazer alegria e que a alegria permaneça. Eu sou representante de Jesus para você. Casais aos milhares têm experimentado isto e têm visto que vale a pena. Eu quero orar com você, porque no fundo, eu sei que você quer essa vida feliz, mesmo num ambiente imperfeito, porque em você poderá se manifestar a alegria perfeita de Jesus e o seu prazer. Curve a fronte. Pai amado, obrigado porque em Jesus há restauração. Na sua promessa, aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Ele não só perdoa os nossos pecados, mas ele nos purifica de toda a injustiça. Que esta pessoa que me ouve, Senhor, tenha o seu coração aliviado, seus pecados perdoados, e a sua nova disposição, Senhor, às vezes tênue, fraquinha, que ela seja fortalecida pela Tua graça, para que este que me ouve seja mais um vencedor e que possa dizer, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Amém.